A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6. Estaremos lendo os versículos 11, 12, 13 e o 14. João 6. E diz assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que muitos haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Glória a Deus. Senhor, neste momento eu te peço pela minha vida, Pai, que o Teu Espírito Santo seja comigo agora, Senhor, para que eu possa, Senhor, ser fiel à Tua palavra, fiel à Tua Escritura, Senhor. Que nada venha de mim, mas que venha do Teu trono. Que eu seja simplesmente boca de Deus para falar e explicar aquilo que o Senhor tem a nos transmitir, de maneira que saiamos da Tua casa, Paizinho, edificados e alimentados pelo poder da Tua palavra, Pai. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E nesta manhã estaremos falando sobre a primeira multiplicação dos pães. Na sequência, Jesus ele atravessa para o outro lado do mar da Galileia. Estava próximo da celebração da Páscoa judaica, que celebrava o quê? A libertação da escravidão que eles estavam no Egito, a libertação também quando eles atravessam, o mar, e a destruição do exército. E uma multidão, irmãos, acompanhavam Jesus. Mas acompanhavam Jesus por quê? Porque estavam atrás dos seus sinais, dos seus milagres. E é uma coisa que muito a gente vê acontecendo hoje. As pessoas, elas não conseguem enxergar que o Cristo, que o Jesus que nós pregamos, é o Jesus libertador, é o Jesus salvador, é o Jesus que é o caminho para a eternidade. E as pessoas, elas ficam constantemente em busca de sinais. Aonde está tendo manifestação de sinais, as pessoas se dirigem para lá. Muitas vezes cultos em que é ministrado a palavra, o ensinamento, são poucas pessoas. Mas você vai em grandes lugares aí que está sendo feito curas e milagres, está lotado. E as pessoas, algumas chegam até a pagar para entrar. Então que nós possamos refletir sobre isso, porque nós não estamos livres. Nós enxergamos muitas vezes as falhas dos outros, mas não conseguimos enxergar as nossas próprias falhas. Muitas vezes estamos muito preocupados em olhar o erro do nosso irmão, mas aquilo que nós fazemos muitas vezes é pior. Então que nós possamos refletirmos sobre aquilo que nós estamos representando verdadeiramente na obra do Senhor, na palavra do Senhor. Estamos sendo realmente espelhos em que a palavra do Senhor reflete para as outras pessoas? Ou estamos apenas procurando saciar os nossos desejos ou as nossas necessidades? Aquelas pessoas, elas estavam fascinadas pelas maravilhas que Jesus realizava. E ali elas
só buscava o que? Aquelas bênçãos, as soluções dos seus problemas e a sua própria satisfação. E Jesus, ele chega para Filipe e faz uma pergunta com o intuito de estimular a fé. Porém, Filipe responde, como muitos de nós, de uma maneira carnal. Muitas vezes nós estamos diante de um problema em que requer a nossa fé, requer uma confiança no Senhor. Mas a primeira coisa que vem em nossa mente é: Alice, não vai dar certo, isto é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, e realizar o impossível é a especialidade do nosso Senhor, porque aquilo que é possível, cabe a nós fazermos. O Senhor diariamente está nos capacitando a realizarmos aquilo que está ao nosso alcance, pois é o Senhor que a toda manhã nos acorda, a toda manhã nos dá sopro de vida, a toda manhã nos dá inteligência, nos dá sabedoria e nos dá força. Então que nós levantemos e façamos a nossa parte, porque o Senhor sabe qual que é o nosso limite, e a partir daquele limite é Ele que executa. É comigo, Ele fala: agora é minha vez. Que nós possamos fazer diariamente esse exercício de fé, esse exercício de estarmos nos aproximando a todo momento, a toda oportunidade da palavra do Senhor, de maneira a não darmos essas brechas para que o inimigo não adentre. Não vamos regar a semente que o inimigo planta em nosso coração constantemente. Que aquilo que possa estar nos afligindo, nós possamos pela fé repreender em nome de Jesus. Clamar ao nosso Senhor pela graça, pela misericórdia, para nos fortalecermos e nos capacitarmos a passarmos por qual seja a situação que tente nos tirar do caminho do Senhor. Amém? Jesus, ele havia perguntado ali para Filipe aonde que poderia se achar alimento para todo aquele povo. E de uma maneira carnal, Filipe argumenta que seria necessário o quê? Muito dinheiro para comprar. Cerca aí de 200 denários. Um denário equivaleria a um dia de trabalho de uma pessoa. Naquele momento, Filipe, ele olhou ele não conseguia enxergar que aquele que falava com ele era o verdadeiro pão da vida. Era aquele que iria alimentar aquela multidão, aquele que iria suprir a necessidade daquele povo. Que nós possamos olhar para Jesus como aquele que supre as nossas necessidades, mas também possamos enxergar que Jesus é aquele que derramou o seu precioso sangue na cruz para nos comprar, para nos livrar da eternidade no inferno, para nos dar a paz em que tanto nós desejamos, a paz que o mundo procura e não encontra. E que nós sejamos suficientes para que Deus possa utilizar a vida de cada um de nós, de maneira em que possamos falar lá fora dessa paz que transformou a nossa vida, dessa paz que nos enche de força, de ânimo, de felicidade, de prazer de servir a este Deus Todo-Poderoso. Pois o nosso verdadeiro milagre é a salvação.
Já comentei outras vezes que o Senhor pode nos abençoar com uma série de milagres, uma série de situações de bênçãos, que muitas vezes algumas podem ser passageiras, podem ser coisas que nós vamos desfrutar apenas aqui nesta vida. Mas a salvação é a nossa bênção maior, é aquela que vai nos propiciar uma eternidade lá no céu. Amém? Glória a Deus. E sobre esse texto que nós estávamos falando agora sobre Felipe, no capítulo 6 de João, que nós estamos lendo, no versículo 5 a 7 diz: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Olha só, como nós comentamos, Felipe, ele dá uma resposta, e assim, não vamos querer dizer que somos santinhos, que poderíamos pensar diferente. Quem não garante? Que muitas vezes, quantas situações em que muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba respondendo somente olhando pela nossa própria força, por aquilo que o homem consegue realizar. Mas isso é o que? É uma maneira do Senhor exercitar a nossa fé. Aqui, como a palavra diz, que Jesus experimentou a fé de Felipe, e são situações no nosso dia a dia que servem para experimentar a nossa fé, exercitar a nossa fé, de maneira que nós busquemos mais, porque sempre quando nós não agimos segundo os ensinamentos do Senhor, aquilo vem algo depois que nos entristece, e você sabe, o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo fala conosco, ele fala que nós não agimos segundo o que ele havia direcionado, nós não colocamos naquele momento a nossa verdadeira dependência do Senhor em ouvir a voz do Senhor, não somente escutar, mas ouvir, entender, absorver e executar aquilo que o Senhor quer falar conosco. E na sequência vem o que? Mais um discípulo, André, que também não conseguia enxergar o Jesus na vida, porque ele vem e fala para o Senhor: olha, que somente ali havia um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas isso seria insuficiente. Olha para quem que ele estava falando, que aquilo que já havia sido preparado pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, olha Jesus, isto seria, mas é insignificante. Mas aquilo que nós falamos é no impossível que o nosso Deus age. E naquele momento, Jesus começa a operar. Jesus manda que aquela multidão assentasse, e eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha, João 6, capítulo que nós estamos lendo, versículos de 8 a 10. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Glória a Deus, né? Olha só como que Deus, são 2 exemplos aqui para que nós possamos meditar de como tem andado a nossa fé. Aonde que os nossos olhos estão focados? Os nossos olhos estão focados nas nossas bênçãos materiais,
os nossos olhos estão focados no Cristo, provedor, salvador e libertador. Quando nossos olhos estão direcionados a Cristo, Ele suprirá as nossas necessidades. Ele colocará em nosso coração cada passo, cada palavra, cada comportamento nosso. E existe uma grande batalha em nosso interior, né? Essa batalha da nossa carne que quer sobressair o Espírito. Por isso que se faz necessário, tantas quantas forem as vezes em que nós estivermos assim, que nós utilizemos do jejum para enfraquecer a nossa carne e buscarmos mais ao Senhor, buscarmos mais o Deus Todo-Poderoso, que nos fortalecerá no nosso espírito, sufocará a nossa carne, de maneira que verdadeiramente estaremos sendo guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele sabia da necessidade física daquelas pessoas em se alimentar. Era uma multidão de pessoas que estavam seguindo. E Jesus, como um conhecedor de todas as coisas, ele sabia que aquelas pessoas, elas tinham necessidade física. Elas precisavam de uma necessidade espiritual, uma necessidade de fé, mas o corpo falava também ali. E ele começa, ele ora ao Pai e começa a multiplicar o alimento. Ele ora ao Pai, ele dá graças ao Pai. Isso nos ensina em que tudo que nós devemos fazer, estejamos na presença do Senhor, reconhecendo que aquilo que chegou até nós é fruto do céu, veio do céu, veio do nosso Senhor, é suprimento do céu para a nossa vida. E Jesus, nesse momento, ele nos faz lembrar-nos o quê? Que somente Deus pode criar algo. Jesus, ao multiplicar aqueles pães, de 5 pães, vira lá uma quantidade infinita que até sobra. Ele cria, ele traz a existência, ele demonstra que só Ele é Deus e pode fazer estas coisas. E se nós vamos ler lá em Lucas 24:30, em que fala que Jesus é o próprio pão da vida. Jesus ali em Lucas 24:30 diz assim: e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Mais um momento, né, em que podemos ver o pão do céu sendo repartido. É uma passagem logo após a ressurreição de Jesus, em que os 2 discípulos estavam caminhando com destino a Emaús. Quando Jesus chega-se a eles, no primeiro momento, eles não o reconhecem. Porém, quando chegaram ao seu destino, à mesa com eles, em determinado momento, Jesus se revela a eles. A comunhão é estabelecida. Muitas vezes o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está ao nosso caminho, e nós não conseguimos reconhecer a presença do Senhor ali. E isso, talvez alguns possam até achar que é uma fraqueza nossa, mas você vê próprios discípulos dele, pessoas que andaram com ele, passaram por isso. Quanto mais nós, 2000 anos após que estamos pela fé, vivemos pela fé em tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que nós lemos. Existe mais uma passagem que fala, né?
lá em Mateus 15:36, que diz: e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Aqui já é a segunda multiplicação dos pães, com o intuito do que? De alimentar aquela multidão que acompanhava e mostrar o Deus que pode criar todas as coisas, o Deus que pode suprir a necessidade de todos. E ao final, Jesus ele determina em que fosse recolhido as sobras. O alimento do céu, irmãos, não se desperdiça. Aquilo que vem do alto trono, aqueles pães, aquela multiplicação que estava sendo feita, era fruto do céu. E Jesus nos ensina a termos a sabedoria de não jogarmos fora aquilo que vem do trono do Senhor. E Ele manda que fossem recolhidas estas sobras, de maneira a que não fosse desperdiçado. Olha aqui, lá em Lucas 4:4, Jesus lhes respondendo diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui Jesus, ao ser tentado por Satanás para que transformasse pedra em pães, para que ele se alimentasse, mas Jesus ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas a própria palavra de Deus, que era o próprio Jesus que estava ali. Este alimento, irmãos, que estavam sendo multiplicados, verdadeiramente representava o Jesus pão da vida, o Jesus que alimenta a nossa fé, o Jesus que alimenta e sacia a nossa fome. Ele é a própria palavra que vem para nos alimentar. E Ele atribui esta missão de recolher as sobras a cada um dos 12 apóstolos, cada um com um cesto. Aquilo que era inicialmente eram 5 pães e 2 peixinhos, se multiplicaram e alimentaram toda aquela multidão. Estima-se algo em torno aí de mais de 10.000 pessoas, se levarmos em consideração os 5.000 homens que a palavra revela, e fazendo aí um cálculo entre mulheres e crianças. Olha o poder do nosso Deus. Olha que poder que aos olhos do homem, quando nós olhamos para uma determinada coisa e falamos: não vai dar certo, nem vou tentar. Mas nós ao menos paramos e tentamos ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Amém? Jesus ele mostra que Ele é a suficiência para nos alimentarmos com abundância, de maneira que nada venha a nos faltar. O homem nos dias de hoje, ele está numa procura incansável de provar para ele mesmo que ele é bom, que ele tem capacidade, e ele faz N treinamentos, N cursos, e muitos até acabam entrando em depressão, porque ele impõe a si mesmo uma carga tão alta, que parece que ele quer provar para ele que ele é bom, ele quer provar para a família que ele é bom, ele quer provar para a sociedade que ele é bom, mas ele esquece de ter comunhão com o Senhor. Ele acha que a força dele, a inteligência dele vai sustentá-lo. Mas quem nos sustenta é o pão do céu, é o Jesus Salvador, aquele que faz a diferença em nossa vida. Amém? Glória a Deus. E
aquelas pessoas, ao tomarem o conhecimento do ocorrido, declaravam como profeta. Porém, eles criam em Jesus como profeta, mas não como o Messias que haveria de vir. E muitos, até os dias de hoje, ainda esperam o Messias. Muitos dos judeus ainda esperam o Messias. Lá em Deuteronômio 18:15, diz assim, Deuteronômio 18:15: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de irmãos como eu, a ele ouvireis. Eles estavam satisfeitos porque haviam saciado a fome material. Porém, eles não reconheceram aquele que estava ali. Não reconheceram que lá atrás o Senhor já havia falado que levantaria do meio deles o libertador, o Salvador. Jesus era o único alimento ao qual eles não teriam mais fome. Jesus era aquele ao qual que se eles crescem, teriam a vida eterna. Eles até acreditavam que Jesus era um profeta, mas não o Messias que mudaria o destino deles, porque os olhos deles estavam direcionados para quê? Para as coisas materiais, para os sinais que nós já falamos hoje. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os sinais e com os milagres, que nós esquecemos da nossa vida eterna, nós esquecemos da nossa salvação. Mas que nós possamos refletir sobre tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, sobre tudo isso que o Senhor tem nos falado, de maneira em que possamos, irmãos, sermos verdadeiros cristãos, cristãos que possam sair da casa do Senhor alimentados, edificados, preparados para falar de Jesus lá fora. Porque o mundo já sabe que na igreja tem cura, o mundo já sabe que na igreja tem milagre, porque você liga a televisão, está falando, você entra na internet, está falando. Mas muita pouca pregação se fala do que? De arrependimento. Muito pouco se fala de renúncia. Muito pouco se fala que o juízo será estabelecido sobre toda a terra, que Jesus irá voltar, que os salvos subirão com Jesus para o céu, mas aqueles que não são salvos passarão uma eternidade no inferno. Que nós possamos verdadeiramente tomarmos esta palavra e possamos proclamarmos para aquelas pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, e falar para eles que assim como Jesus um dia mudou, transformou e nos salvou, Jesus também pode mudar a vida daquele que se sente perdido no caminho. Amém? Glória a Deus. E concluindo o nosso estudo de hoje, Jesus nos dá prova de como tem o controle de tudo, desde o simples ato de testar a fé de Felipe e André, tentando estimular a eles que o visse como aquele que tem o controle de tudo, bem como a organização daquela multidão. Olha só, Jesus ele pensa, é tão perfeito, ele pensa em tudo, que ele manda que as pessoas se assentassem o quê? Em grupos. Às vezes, se fosse o homem carnal, começava a jogar pão, né? Conforme ia cobrar, não. Jesus ele para e pensa em tudo. Senta-se em grupo e as pessoas vão alimentando aquela pessoa. Olha só a sabedoria de Deus que nos ensinando. Ele conseguiu administrar a distribuição junto àquela multidão e todos ficaram
alimentados. Não é que nem aquela festa que você vai, que muitos já devem ter ido, que a pessoa sai com aquela sensação: olha, não comi. Não comi o suficiente. Mas Jesus, na sua perfeição de Deus, organizou de forma que todos saíram dali nutridos, alimentados pelo pão que veio do céu. Jesus nos ensina a sermos humildes em recebermos o Evangelho e fortes ao propagarmos este Evangelho. Nós devemos receber e propagar. Devemos ser como um espelho em que a palavra do Senhor venha e reflita para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Demonstrar a Deus nossa total reverência. A multiplicação realizada por Jesus nos ensina que Ele próprio fazia a obra do Pai. Ensina que é do céu que vem o nosso sustento, e não de pessoas que somente querem o mérito para si próprias, entendeu? Tem pessoas que usam o nome do Senhor como um palanque para falar da sua própria vida. Então, quem tem que aparecer são os atos de Jesus, são as maravilhas de Jesus, aquilo que Jesus tem feito por toda a humanidade, não aquilo que eu quero mostrar, que eu quero falar, o que eu quero enaltecer a minha pessoa. Tenhamos cuidado com isso. Aquilo que vem do céu não se desperdiça, guarde para quando precisar, e se for o caso, distribua para quem necessite. Diferente daquelas pessoas que foram ali alimentadas, pois queriam apenas a satisfação da carne. Devemos ver em Jesus o pão da vida, aquele que além de saciar a fome, nos garante a vida e vida eterna no céu. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.